Existe um momento específico em que o homem percebe que algo saiu do eixo. Ela ainda responde, mas responde diferente. Ainda está ali, mas parece longe. O entusiasmo sumiu, o calor virou morno e o interesse agora vem em prestações. E o cérebro masculino entra em pânico silencioso. A lógica vai embora, a disciplina pede demissão e a ansiedade assume o volante como se fosse dona da estrada. Resultado: mensagens longas demais, explicações que ninguém pediu, disponibilidade em excesso e aquele esforço estranho que não aproxima, só expõe. Sim, aquela fase em que o homem começa a tentar consertar o desejo dela com atenção, como se desejo funcionasse à base de insistência. Spoiler: não funciona. Nunca funcionou, como rude. O ponto é simples, mas desconfortável. Desejo não responde a pedidos. Desejo responde à dinâmica. E quando essa dinâmica muda, não é porque ela acordou um dia e decidiu perder o interesse. É porque algo na postura emocional dele começou a comunicar carência, previsibilidade ou insegurança, mesmo que ele ache que está sendo atencioso. Aqui não tem joguinho infantil, nem silêncio punitivo, nem frases prontas de internet. O que existe são ajustes psicológicos específicos que fazem o desejo parar de fugir e começar a olhar de volta. 5 passos. Nenhum deles envolve pedir atenção. E sim, isso muda tudo. Passo 1. Parar de negociar valor emocional. O erro acontece rápido, silencioso e com a melhor das intenções. Ele sente que algo esfriou e decide consertar. Só que, em vez de ajustar postura, ele começa a negociar valor emocional, como se estivesse num mercado aberto às 3 da manhã, sem saber o preço de nada. A negociação vem disfarçada de maturidade. Só quero entender o que está acontecendo. Diz se eu fiz algo errado. Eu posso mudar isso. Tradução emocional: meu equilíbrio depende da sua resposta. E desejo odeia esse tipo de responsabilidade. No momento em que ele pede atenção, clareza ou validação para se sentir bem, algo muda na percepção dela. Não de forma consciente nem maldosa. O cérebro simplesmente registra, ele está buscando segurança aqui. E quando isso acontece, o campo muda de atração para contenção. É aí que o desejo começa a pedir licença para sair. O que muitos homens não entendem é que explicação excessiva não cria conexão, cria previsibilidade emocional. E previsibilidade, nesse estágio, mata a tensão. Ela já sabe o que vem depois da mensagem, já sabe o tom, já sabe a intenção. Não tem mistério, não tem risco, não tem pulsação. E o detalhe mais cruel, ele acha que está sendo honesto, quando na verdade está se posicionando abaixo. Não por palavras, mas por energia, porque o subtexto não é o que ele diz, é o que ele precisa. Quando ele para de negociar valor, algo curioso acontece. O silêncio dele não soa como punição, soa como estabilidade. Ele não desaparece, não dramatiza, não se explica demais. Ele simplesmente volta para o próprio eixo emocional. Isso não é frieza, é autorregulação. Enquanto antes cada interação carregava uma expectativa invisível, agora ela encontra espaço, e espaço é onde o desejo respira. A ausência de cobrança cria uma sensação estranha, quase desconfortável para ela, porque o padrão mudou, e o cérebro humano odeia mudança sem explicação. Mas aqui está o ponto-chave. Ele não anuncia isso, não diz que vai se afastar, não faz discurso. Ele só para de implorar emocionalmente por algo que nunca deveria ser pedido. E quando o homem para de negociar valor, ele automaticamente comunica: eu estou bem comigo. Passo 2. Recuperar o centro emocional, antes de qualquer ação. Antes de qualquer mensagem estratégica, antes de qualquer mudança de comportamento visível, existe um passo que quase nenhum homem respeita. Não porque seja difícil, mas porque é invisível. Recuperar o centro emocional. Aqui está a cena clássica. Ele até tenta fazer o certo. Dá espaço, não cobra, responde com calma. Mas por dentro, um circo. A mente rodando os cenários, o estômago apertado, a atenção presa no celular como se dali viesse a salvação. E isso vaza. Sempre vaza. Desejo não responde ao comportamento isolado, responde ao estado interno por trás dele. Quando a ansiedade está no comando, o corpo fica em alerta. A voz muda, o timing muda, o jeito de escrever muda. Até o silêncio fica carregado. É o tipo de silêncio que pede resposta. E como pedir atenção sem pedir atenção. Nada sutil. Nesse estágio, o homem acha que precisa fazer algo. Agir rápido. Corrigir a rota. Só que ação sem centro vira reação. E reação emocional é previsível.
O ego se mete, a imaginação exagera e o impulso toma decisões que ele vai justificar depois. So yeah, péssimo dia para o autocontrole. Recuperar o centro emocional é o oposto de controlar o outro. É regular o próprio sistema nervoso. É parar de transformar cada interação em um termômetro de valor pessoal. Enquanto ela vira o foco, ele perde o eixo. E um homem sem eixo não sustenta atenção nenhuma. Aqui entra o estoicismo aplicado à vida real, não aquele de frase de Instagram. É a capacidade de sentir desconforto sem agir como se ele fosse uma emergência. Sentir a insegurança bater e não obedecer. Deixar o impulso falar sozinho até cansar. Quando o centro volta, o comportamento muda sem esforço. Ele não precisa parecer confiante. Ele está mais firme. Ele não tenta impressionar. Ele se move com intenção. Não há pressa em definir nada, porque a identidade dele não depende do desfecho. E isso muda completamente a energia da interação. Ela sente. Não sabe explicar, mas sente que algo estabilizou, que ele não está mais girando em torno dela emocionalmente. E essa mudança interna cria um contraste brutal com o homem ansioso de antes. Desejo reage a isso como um radar. Espera, o que mudou aqui? E quando ela começa a se perguntar isso, o jogo emocional já virou. Passo 3. Criar ausência sem jogar jogos. Aqui é onde muitos homens estragam tudo tentando parecer estratégicos. Eles ou desaparecem do nada, ou ficam frios demais, ou entram naquele modo estranho de responder seco, achando que isso é mistério. Não é. É só desconfortável. Criar ausência não é sumir. É parar de ocupar espaço desnecessário. Antes, ele estava sempre ali, disponível demais, antecipando necessidades, respondendo rápido demais, ajustando a agenda como se fosse um aplicativo em modo automático. Tudo isso comunica uma coisa só: excesso de presença sem direção. Quando ele cria a ausência saudável, o padrão quebra, e o cérebro humano odeia padrão quebrado. Ele não anuncia que vai se afastar. Não dá justificativa dramática. Ele simplesmente volta a ter uma vida que não gira em torno de manter a atenção dela. Responde quando pode, não quando está ansioso. Convida quando quer, não quando está com medo de perder espaço. A diferença é sutil e devastadora. Porque agora na ausência dele não soa como punição, soa como normalidade. O silêncio não vem carregado de ressentimento, vem vazio, neutro, regulador. E isso é o que confunde. Antes, cada mensagem vinha com uma energia de "por favor, fica". Agora, a energia é "estou bem, com ou sem resposta". Como Rude. O detalhe psicológico aqui é simples. O cérebro dela começa a preencher o espaço. Onde antes havia previsibilidade, agora existe incerteza leve. Não aquela ansiedade tóxica, mas curiosidade. Ele não está mais emocionalmente disponível sob demanda. E quando algo que era constante vira intermitente, a mente presta atenção. Ela começa a reparar. Ele está diferente. Ele não está tentando. Ele não está me puxando. E não, isso não é joguinho. É o efeito natural de um homem que parou de usar a presença como moeda de troca. Ele não está criando distância para provocar reação. Ele está criando espaço porque não precisa estar ali o tempo todo para se sentir seguro. A ausência saudável devolve peso às interações. Quando ele aparece, tem intenção. Quando fala, não despeja. Quando convida, conduz. Cada movimento deixa de ser automático. E nesse ponto, o desejo não é pressionado. Ele é convidado. So yeah. Estranho como menos faz mais. Passo 4. Reativar tensão masculina através de direção e limites. Existe um momento curioso em que ela começa a sentir algo de novo, mas não sabe exatamente o que. Não é saudade declarada, não é desejo explícito. É uma sensação de desalinhamento interno, como se algo que antes estava confortável demais agora tivesse ganhado contorno. E isso acontece quando ele volta a ter direção. Direção não é mandar, não é controlar, não é virar uma versão caricata de macho alfa. É saber para onde está indo emocionalmente e não pedir permissão para isso. Antes ele perguntava demais. Você quer? Tudo bem para você? Pode ser assim? Cada frase parecia educada, mas o subtexto era hesitação, falta de eixo, e desejo não se ancora em hesitação. Ele precisa de algo firme para reagir. Quando o homem recupera a direção, as interações mudam sem discurso. Convites deixam de ser abertos demais. Ele não joga decisões no colo dela esperando aprovação emocional. Ele propõe, ele conduz. Se ela acompanha, ótimo. Se não, ele segue o fluxo sem ressentimento. E aqui entra o limite, o tipo que não precisa ser anunciado. Limite é quando ele não aceita conversa confusa às 2 da manhã.
Limite é quando ele não se explica excessivamente para alguém que não oferece clareza. Limite é quando ele não reorganiza toda a vida para caber numa atenção intermitente. Nada disso é dito em voz alta. É vivido. O efeito psicológico é imediato. O cérebro dela registra consistência. Ele não está tentando ganhar pontos. Não está se adaptando demais. Existe uma linha invisível ali. E linhas invisíveis criam tensão. Antes, ela ditava o ritmo sem perceber. Agora, o ritmo existe independentemente dela. Isso não a exclui, mas também não a coloca no controle emocional da situação, e isso muda tudo. Desejo feminino responde muito mais à postura do que à performance. Quando ele volta a se mover com clareza, sem urgência, sem medo de perder, algo se reposiciona. Ele deixa de ser reativo, passa a ser estável. E estabilidade com direção cria segurança, com atração. O detalhe mais irônico, ele não está tentando ser desejado, ele está simplesmente deixando de se diminuir. E quando um homem para de se dobrar emocionalmente para caber, ele naturalmente ocupa mais espaço, não físico, psicológico. Passo 5. Deixar que ela se reposicione sozinha. Aqui entra a parte que mais testa o autocontrole masculino. Porque quando os sinais começam a mudar, o impulso é acelerar, fechar, definir, garantir que aquilo não escape de novo. E exatamente aí, tudo pode desmoronar. Quando ele faz os 4 passos anteriores corretamente, algo começa a acontecer do lado dela. Não de forma teatral, não com confissão emocional. É mais sutil. Ela reaparece mais, puxa a conversa, testa com humor, faz perguntas que antes não fazia. Às vezes provoca, às vezes some e volta. Nada organizado, nada linear. E isso não é confusão gratuita, é reposicionamento. O cérebro dela está recalibrando a dinâmica. Antes, ele estava emocionalmente disponível demais. Agora, ele está estável, presente, mas não dependente. Isso cria uma pergunta interna que ela precisa responder sozinha. Qual é o meu lugar aqui agora? E esse processo não aceita interferência. O erro clássico do homem é tentar ajudar. Ele percebe o retorno dela e decide aproveitar o momento. Puxa a conversa séria, pergunta o que ela quer, busca garantia, traduzindo, tenta congelar uma emoção que ainda está se movendo. Como rude, desejo não gosta de ser interrogado, ele precisa de espaço para se organizar. Quando ele deixa que ela se reposicione sem pressão, algo importante acontece. O investimento passa a ser dela, e quem investe emocionalmente sente mais. Ele mantém a postura, continua com a rotina, não muda o tom para agradar. Não age como se estivesse em dívida por ela ter voltado a demonstrar interesse. Ele responde, conduz quando necessário, mas não corre atrás da validação. E isso cria um contraste poderoso. Ela sente que agora precisa se mover um pouco mais para acessar ele. Não porque ele está distante, mas porque ele não está mais girando em torno dela. O centro emocional não mudou de lugar, e isso é o que sustenta tudo. Nesse ponto, qualquer tentativa de definir cedo demais mata o processo. Ele deixa que o comportamento dela fale antes das palavras, porque palavras vêm fácil, ação consistente não. O erro final que faz tudo desmoronar novamente. Esse é o momento em que muitos homens acham que ganharam. Ela voltou a demonstrar interesse, o clima melhorou, a atenção reapareceu, e exatamente aí, o ego começa a sorrir cedo demais. O erro final não é algo grande, não é uma explosão emocional nem uma discussão dramática. É pequeno, quase invisível. Uma recaída sutil na antiga dinâmica. Um comentário fora de hora. Uma cobrança disfarçada de brincadeira. Uma necessidade silenciosa de confirmação. Algo como, você anda diferente comigo. Agora você aparece mais, né? Ou pior, aquele tom de quem quer garantir que isso não vai embora de novo. Nesse instante, a ansiedade, que estava quieta no banco de trás, se inclina para frente e pega o volante por 2 segundos. 2 segundos suficientes para estragar semanas de reajuste emocional, porque o subtexto volta. Meu equilíbrio depende de você. E o desejo reconhece isso na hora. Ela não perde interesse conscientemente, não pensa, ele estragou tudo. O corpo dela apenas sente aquela velha pressão reaparecer, aquela sensação de responsabilidade emocional que fez o desejo se afastar da primeira vez. E quando isso acontece, o cérebro dela começa a recuar, devagar, silenciosamente. O mais cruel? Ele nem percebe que voltou ao ponto inicial. Tudo o que funcionou até aqui funcionou porque ele deixou de tratar o desejo como algo a ser garantido. Os 5 passos não são truques, são um sistema. Quando um cai, os outros enfraquecem. Desejo não se mantém com vigilância, se mantém com postura.
O homem que sustenta a atração não está em estado de alerta constante. Ele não monitora sinais, não coleta provas de interesse. Ele vive a própria vida emocional com estabilidade suficiente para que o outro se mova sem medo. Quando ele tenta fechar o ciclo cedo demais, ele comunica insegurança. Quando ele mantém a postura, ele comunica continuidade. E isso é o que realmente mantém o desejo vivo. Se tem uma coisa que fica clara depois de tudo isso, é o seguinte: desejo não é algo que você convence alguém a sentir. Não é algo que se pede, se negocia ou se garante com esforço extra. Desejo é resposta. Sempre foi. O que fez ela se afastar não foi falta de atenção. Foi excesso sem direção. O que faz ela se reposicionar não é silêncio forçado. É estabilidade emocional. E o que mantém tudo isso funcionando não é técnica isolada. É postura contínua. Os 5 passos funcionam porque eles devolvem o homem para o próprio eixo. Quando ele para de girar em torno da reação dela, algo curioso acontece. A dinâmica se reorganiza sozinha. Não porque ele manipulou, mas porque ele deixou de implorar emocionalmente por algo que só aparece quando não é exigido. E aqui entra a parte que ninguém gosta de ouvir. Isso só funciona se for real. Não dá para fingir centro emocional por uma semana. Não dá para criar ausência enquanto continua obcecado internamente. O corpo dela percebe. O cérebro dela percebe. Desejo é sensível demais para ser enganado por performance. Agora, se isso bateu em algo que você já viveu, comenta aqui embaixo. Sério. Essas histórias se repetem mais do que você imagina. E eu leio os comentários, respondo. E sim, entro na conversa com vocês. Curte o vídeo, compartilha com aquele amigo que claramente está pedindo atenção sem perceber. E o mais importante, se inscreve no canal. Não é opcional. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, é aqui que ele continua. Desejo não se persegue, se sustenta.